No ano de 1976, aconteceu uma coisa. O Vinícius de Moraes e o Toquinho, eles fizeram um show, né? Eles estavam fazendo uma turnê na América Latina em alguns países. E quando eles foram para Argentina, exatamente na Argentina, a Argentina que estava prestes a ter o golpe militar lá também, né? Assim como foi aqui no Brasil, lógico, a da Argentina teve as suas particularidades, né? Teve uma coisa um pouco mais pesada por lá, né? Então, na Argentina, acho que o pau quebrou até bem mais que o Brasil. Toquinho e Vinícius de Moraes foram para lá, foram fazer um show. E aí, um dos músicos que estavam com ele era o Tenório Júnior. Tenório Júnior era esse músico do samba jazz, né? Do piano muito da bossa nova, muito importante para muitos artistas, né? Ele era arranjador, ele era músico que acompanhava a galera. Então era daqueles músicos mágicos, né? Com um grande repertório, né? Com grande capacidade. Então acontece o seguinte: no ano de 1976, eles foram fazer esse show e aí, em determinado momento, o Tenório sai e ele deixa um bilhete com alguma coisa assim: vou sair para comprar um remédio, comer alguma coisa e volto logo. Ele deixou esse bilhete, né? Esse bilhete existe. Só que acontece que o Tenório nunca mais voltou. Os caras voltaram para o Brasil sem um Tenório e isso foi uma doideira, porque é aquele lance, né? A gente teve agora no Oscar o Ainda Estou Aqui e é uma história de desaparecido da ditadura. Então esse é um caso que se assemelha, né? É um caso que você percebe que a ditadura, mas não só a ditadura no Brasil, mas essa corrente, né? O Condor lá, a ditadura das Américas Latinas, elas têm essa característica. Então, o Tenório, ele sumiu e, evidentemente, nunca foi encontrado. E aí você já sabe, né? Eu ainda estou aqui, né? A gente ficava lutando pra saber o que aconteceu com o Tenório. Só que o problema é, a gente tem, quando a gente tem nossas vítimas aqui no Brasil, a gente procura do Brasil, né? A gente tem as nossas fontes pra procurar aqui no Brasil. Agora, o caso do Tenório Júnior é que ele faleceu, né? Desapareceu na Argentina. Então aí é outra ideia, outra fita, é uma outra galera que tá lá na Argentina fazendo esse trabalho de resgate, um trabalho dificílimo, porque a ditadura na Argentina foi pedrada, né? A ditadura no Brasil foi ruim, mas a ditadura na Argentina foi muito mais pedrada. Olha só, no sábado agora, apenas no sábado, a gente teve confirmação, né, a confirmação do corpo, né? Então a gente podemos ter laudos, né? Agora podemos entender que ele foi morto a tiros lá na Argentina naquele período e que começou a desmistificar algumas coisas, algumas versões foram desmentidas. Pra você ter ideia, na época, a Elis Regina chegou a dizer que ele foi visto numa prisão em 77 e tudo. Mas a versão mais oficial, a versão mais contada foi que ele foi capturado por um serviço da Marinha da Argentina e que teria sido torturado por algum tempo e que depois que descobriram que ele não tinha nenhum envolvimento político, porque sim, ele foi confundido com um ativista político. Então, acreditaram que ele era um ativista político, então, né, começaram aqueles procedimentos, né, pré-ditadura da Argentina e tudo, pra você ver como a coisa já estava acontecendo ali de uma maneira terrível, né? E aí aconteceu o que aconteceu, gente. Aconteceu o que aconteceu. Olha só, ele desapareceu, se te der, o Vinícius de Moraes, diplomata, né? Ele fez muitos esforços para tentar responder essa pergunta, né? Essa pergunta que ficava no ar: o que raios aconteceu com o Tenório, né? Onde está o Tenório? Onde estão essas pessoas, né? Enfim, onde estão as pessoas que desapareceram? Essa pergunta que existia no Brasil, existia na América Latina inteira. E essa era uma pergunta sem resposta até esse sábado, cara. Até esse sábado. Vamos dar uma olhada em algumas notícias? A notícia do G1 tá dizendo aqui, ó, o seguinte: é um alívio, mas queremos e precisamos de resposta, diz família de Tenório Júnior após identificação. O músico foi um importante nome da bossa nova, do samba jazz. O corpo de Tenório foi identificado na Argentina quase 5 décadas após o seu desaparecimento. 5 décadas após o desaparecimento, às vésperas do golpe militar no país vizinho, às vésperas do golpe militar lá na Argentina. Desculpa, vocês não estavam lendo aí, né? Então aqui tem uma matéria na qual eu não posso passar, provavelmente, para não tomar direito, eu não sei se isso aí pega direito, mas enfim. Então vamos ler a matéria aqui, ó. A família do pianista brasileiro Francisco Tenório Cerqueira Júnior, identificado oficialmente neste sábado 13, quase 50 anos após o seu desaparecimento em Buenos Aires, afirmou neste domingo 14 que recebeu a confirmação da morte do músico com um misto de alívio e tristeza. Cara, imagine o que é isso, né? Claro, você sabia, né? A gente, enfim, 5 décadas depois, você já imagina, na Argentina, e ainda mais com tudo que aconteceu na Argentina, você
você já imagina que não deu bom, não deu bom. Deve ser um alívio meio engolir a seco, né? Uma coisa triste, medonha, né? Olha que coisa difícil aqui, né? A confirmação veio por meio de exames e impressões digitais realizados com apoio da Justiça Argentina e da Embaixada do Brasil. Porque assim, gente, a ideia era, descobriram que ele não era de fato nenhum ativista e atiraram ainda, né? Mataram ele e enterraram num cemitério de indigentes. Essa era a versão oficial, mas pelo visto agora, com o esclarecimento de onde estava e que era de fato ele e tudo, talvez algumas coisas vão ter que vir à tona, né? Alguma investigação vai ter que ser aberta, mesmo que tardiamente, né? Não sei o quanto, né? Ó, o Bira aqui, é um alívio que não alivia, né? O Birão. Um alívio que não alivia, né, cara? Um alívio que não alivia porque é aquela coisa, né? É aquela coisa. 5 décadas depois, cara, ele morreu mesmo, tá? Aquilo que vocês já sabiam, já imaginavam porque não tinha muito outra opção, você só tem uma confirmação, né? Aqui abre um parênteses, ó. Eles fizeram um comunicado, né? São os filhos, né, do Tenório. Diz assim, ó, é um alívio porque finalmente podemos saber com mais segurança o que aconteceu com ele naquele triste março de 1976, gente. Nós estamos em 2025. De alguma maneira estaremos mais próximos. Tristeza pela confirmação de que Tenório foi vítima da violência e enterrado como um desconhecido, longe da família, dos amigos, dos parceiros de música, né? Disse o comunicado aqui. Tenório Júnior era pai de 5 filhos. O mais novo nasceu 1 mês após o desaparecimento. A família relata que, por anos, alimentou a esperança de que ele voltasse. Imagine isso. Você ficar na esperança que não, vai que, sei lá, ele só sumiu, né? Olha, que terrível, gente, terrível. Olha aqui, ó, tem aqui mais um parênteses, ó. Com o tempo, compreendemos que não teríamos mais respostas, mas teríamos que conviver sem saber o que aconteceu de fato. É um choque saber que ele estava lá o tempo todo, né? A nota também presta homenagem à mãe, Carmen, que criou os filhos sozinha. Ainda estou aqui, ó, né? E chegou aí à Argentina para prestar depoimento às autoridades. Agora, os filhos pedem uma nova investigação sobre o caso. Evidentemente que vai ter que abrir uma nova investigação sobre o caso. Ainda queremos e precisamos de respostas. Quem matou Tenório? Por quê? Por que matar um homem sem nenhum envolvimento político que só vivia para a música? E é isso, né? Aí a questão com relação a isso vai ficar muito na especulação. Hoje eu não posso, né, de maneira nenhuma, dizer o que porventura possa ter acontecido, né? Olha aqui, tem mais, ó. Tenório Júnior desapareceu em março de 76, às vésperas do golpe militar argentino, em um contexto de repressão coordenada pela ditadura sul-americana, conhecido como Operação Condor. Olha aqui, gente, tem um histórico aqui dele aqui. Vamos ler? Pra vocês saberem quem foi Tenório Júnior. Quem não sabe, o Tenório Júnior, né, vamos lá, vou falar uma coisa pra vocês. Ele participou de vários álbuns, teve participação em vários álbuns da música brasileira. Ele era um músico muito frequente. Lógico, quem tá acompanhando Vinícius de Moraes e Toquinho numa turnê não é músico fraco, né? Você já percebe uma coisa. Isso é o óbvio lulante, né? Não vai ser qualquer um que vai acompanhar eles. Mas ele era um músico muito bom e ele tem apenas um disco. Foi o disco de 1964, um disco chamado Embalo. Então, quem quiser ouvir Tenório Júnior, é um disco instrumental, pode ouvir o disco Embalo, que é o disco de 1964, né? Olha que ele morre por conta do início de uma ditadura lá na Argentina, né? Tudo leva a crer isso. E o disco que ele lança aqui no Brasil é um disco no ano em que surgiu a nossa ditadura, né? Uma ditadura pra chamar de nossa, né? Que tem gente que morre de saudade. Tem gente que morre de saudade da ditadura, né? Então vamos lá. Saiba quem foi Tenório Júnior. Considerado um dos principais nomes da música instrumental brasileira na época, Tenório Júnior foi referência no samba jazz e na bossa nova. Essa notícia foi muito bizarra no sábado, né, cara? Em carreira marcada por parcerias com Vinícius de Moraes, Toquinho, Lene Andrade, Tenório deixou sua marca em álbuns antológicos e festivais nacionais e internacionais. Seu desaparecimento, ocorrido durante uma turnê pela América do Sul, só ganhou repercussão anos depois, devido à censura imposta pelas ditaduras da época. Gente, no Brasil não se podia noticiar isso. No Brasil não se podia noticiar isso. Vocês estão entendendo essa parte? Como é que a gente vai buscar sem ajuda midiática, sem uma grande repercussão do caso, sem as pessoas falarem sobre o caso? Porque a ditadura censurava matérias que poderiam fazer menção à parada. Então, um desaparecido no Brasil, desaparecido político, sendo que não era ativista político, mas um desaparecido político no Brasil não poderia ser resgatado. Por quê? Porque
porque a ditadura não queria, sei lá, se manchar com a ditadura vizinha. É patético, é ridículo, né? Trajetória. Aqui tem um pouquinho da trajetória dele, vamos nessa? Vamos ver? Tenório nasceu em 4 de julho de 1940, no bairro das Laranjeiras, zona sul do Rio. Ele começou sua formação musical aos 15 anos, estudando acordeão, violão, até se dedicar ao piano, instrumento que o consagraria como um dos maiores nomes do samba jazz. Na década de 70, tornou-se figura central no Beco das Garrafas. Você sabe o que é o Beco das Garrafas, gente? Histórico Beco das Garrafas. Elis Regina se apresentou por lá. Era um local que tinha esse nome, inclusive, porque o pessoal tacava garrafas lá, querendo que o barulho parasse. Então era um local que o pessoal jogava garrafas. Aí ficou conhecido como o Beco das Garrafas, né? Dentre outras coisas, foi um local histórico, uma casa de show histórica. Ao longo da sua carreira, Tenório Júnior colaborou com grandes nomes da música brasileira, como Vinícius de Moraes, Toquinho, Wanda Sá, Leni Andrade e Edson Machado, entre outros. Aqui tem a matéria, né, que tem o Toquinho aqui, mas eu não vou ver, né, o Toquinho, o Vinícius já faleceu, então o Toquinho é o sobrevivente aí dessa história. Sua situação como músico de apoio em shows e gravações contribuiu para consolidar o estilo sofisticado da bossa nova e do samba jazz. Tenório Júnior teve participações de festivais e gravações históricas, deixando sua marca em álbuns antológicos como É Samba Novo, de Edson Machado, Arte Maior, de Leni Andrade, com o Tenório Júnior Trio, Desenhos, ótimo disco, do Vitor Assis Brasil, o LP Os Cobras e Vagamente, de Wanda Sá. Além de importantes participações citadas, Tenório Júnior gravou seu único disco solo LP instrumental Embalo, quem quiser pode ouvir lá, Embalo, de 1964. É considerado um marco no samba jazz, no qual também foi pianista e arranjador. Aí aqui vem a história. Em 1976, Tenório Júnior embarcou com uma turnê pela Argentina e Uruguai, ao lado de Vinícius de Moraes, Toquinho, Mutinho e Azeitona. O grupo se apresentou em Buenos Aires, Punta del Este e Montevideo. Após um show no Teatro Gran Rex, tem mais detalhes aqui, o pianista saiu do hotel Normandie, onde estava hospedado, e nunca mais voltou. Desaparecimento. Segundo investigações, Tenório Júnior foi confundido com um militante político e detido por agentes do Serviço Secreto da Marinha Argentina. Ele teria sido levado para a Escola de Mecânica da Armada, ESMA, centro clandestino de detenção e tortura, onde foi mantido por 9 dias antes de ser executado, né? Lógico, tudo isso vai ser investigado, vai ser reinvestigado. Essa é a versão que conta nos autos, até hoje, pelo menos é a versão que sempre se ouviu, né? Seu corpo foi encontrado em 20 de março de 1976 em um terreno baldio próximo a Buenos Aires e enterrado como indigente no cemitério Benavides. Na época, o desaparecimento teve pouca repercussão no Brasil devido à censura imposta pela ditadura militar por aqui, né? A gente já falou sobre isso. Terrível, né, gente? Terrível. Identificação. A confirmação da identidade de Tenório Júnior só veio em 2025, após 5 décadas de busca. Aí, ok, a equipe argentina de antropologia forense realizou exames de RH digital e impressões digitais que permitiram identificar os restos mortais. A Embaixada do Brasil agradeceu às autoridades argentinas pelo esforço na busca por memória, justiça e verdade. A morte de Tenório Júnior se tornou um símbolo da violência das ditaduras latino-americanas contra civis inocentes, né? Que foi o caso aqui. Uma coisa, não se deve matar, né, ativistas políticos, né? A questão não é essa, né? Mas o civil, que não tem nada a ver com nada, é impressionante, né? Ele deixou esposa, 5 filhos, incluindo um bebê de 3 meses à época do desaparecimento. Seu legado musical permanece vivo entre músicos e admiradores da música instrumental brasileira. Aí aqui tem a nota completa da família, ó. Recebemos a notícia da identificação do corpo do nosso pai com surpresa, claro, e um misto de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente podemos saber com mais segurança o que aconteceu com ele naquele triste março de 1976. De alguma maneira estaremos mais próximos. Tristeza pela confirmação que Tenório foi vítima de uma violência e enterrado como desconhecido longe da família, amigos e dos parceiros de música. Um pianista de apenas 35 anos, respeitado em seu meio, pai de 5 filhos que foram privados de sua convivência, obrigando nossa mãe a criar sozinha 5 filhos de 8, 7, 5 e 4 anos, além de uma que não chegou a conhecer o pai. Nasceu um mês depois do desaparecimento. Tenório não conheceu o filho caçula, nem os 8 netos. Durante muito tempo, mesmo sabendo que era improvável, alimentamos a esperança de revê-lo, de que um dia a porta da casa se abrisse e ele entraria. O papu, como chamávamos, né? Com o tempo, compreendemos que não teríamos mais resposta, que teríamos que conviver sem saber o que aconteceu de fato. É um choque saber que ele estava lá o tempo todo. Nesta hora, lembramos principalmente da nossa mãe, Carmen, que cuidou de nós e nos protegeu de todas as formas que uma mãe poderia fazer, que encarou as dificuldades de nos criar
desafiar, enfrentou tudo, chegou aí à Argentina, prestou depoimentos às autoridades, que nos ensinou a ter autonomia, responsabilidade, a cuidar de nossas vidas, é o que fazemos todo dia, honrando sua memória. Ainda queremos e precisamos de respostas. Quem matou Tenório? Por quê? Por que matar um homem sem nenhum envolvimento político, que só vivia da música? Durante anos ouvimos versões, histórias e agora se revelam falsas. Olha só, né? As histórias vão ter que ser todas recontadas, né? Todas as histórias recontadas. Agradecemos a EAAF, que é aquela instituição lá de forense, né? E tudo, né? Por essa descoberta. Depois de quase meio século, é preciso que seja feita uma nova investigação em nome da memória que não pode se perder. Esperamos que dessa vez as autoridades possam nos dizer o que aconteceu. A dor não irá embora, mas a justiça pode trazer conforto, né? Então aqui termina a matéria com essa nota. E é isso, gente. Um mistério que pode abrir agora novas investigações e que, na realidade, é uma justiça que vem entalada. E, na realidade, é mais uma, né? É mais uma coisa pra gente falar pra esses amadores. Amadores de ditaduras, de torturas, gente que defende armas, gente que defende tiro, gente que defende truculência, né? Dessa galera aí, perceber que essas coisas acontecem com famílias. Alô, defensores da família brasileira. Alô, defensores das famílias brasileiras, né? Onde é que vocês estão defendendo ditadura? Onde é que vocês estão nesse caso? Cadê a comoção nesse caso? Cadê a comoção nesse caso, né? Então, fica aí, gente. Fica aí. Vamos esperar os próximos capítulos, se é que não vai ter uma cortina de fumaça, né? Se é que não vai ter uma cortina de fumaça diante dessa situação. Agora, 5 décadas depois, para reconhecer um corpo de alguém que foi importante, de um músico importante do Brasil, a gente percebe o quanta coisa enterrada está nessas histórias das ditaduras na América Latina. Quanta história tá enterrada por aí. É triste, cara. É muito triste, tá bom? Lembra daquela galera que fala, estado de sítio, nossa, conseguimos, que foram enganados lá. Estado de sítio, que legal. Será que eles sabem o que é estado de sítio? Será que eles pensam que é o sítio do Pica-Pau Amarelo? Será que eles pensam que é brincadeirinha? Cara, é inacreditável, é não estudar história, não ter noção das coisas, não ter noção do que aconteceu. E assim, se for abrir mesmo pra conversar sobre isso, do que acontece, né? Porque essa repressão acabou em alguns lugares, né? Em lugares à margem, pra algumas pessoas, né? Ainda existe, pra certo tipo cor de pele, tudo isso ainda tá em voga, tá, gente? Tudo isso ainda tá em voga. Esse é um corte da live que acontece toda terça-feira aqui no YouTube às 19 horas. Então, esteja aqui da próxima vez para interagir ao vivo. Tchau!